No capítulo anterior, desejando um respiro, Brumel deixa o palácio para encontrar-se com um grande amigo e confidente de infância. Embora regue sentimentos pelo garoto, a herdeira teme a impossibilidade de consumar um romance. Porém, o que se segue reacende a esperança há muito apagada em seu coração. A partir dali, suas escolhas serão cruciais para decidir o destino que seguirá de fato. Mas seria ela capaz de ditá-las? A magia é parte de você. Sinta-a emergir e perceberá que ela sempre esteve presente. Isso não diz absolutamente nada, reclamou Enwin ao ler uma das passagens grafadas em seu diário. Problemas de desempenho? Elissa ajoelhava-se sobre a horta, colhendo raízes e legumes variados. Achei que tivesse adquirido bons resultados, conforme disse em nossa última conversa. Também acreditei ter, mas não sinto progresso ou qualquer mudança dentro de mim. A criada findou a colheita, dispondo de um cesto de palha e depositando os vegetais em seu interior. A satisfação transparecia ao tocar o solo úmido, tratando-o como um território sagrado. Talvez só não esteja usando uma metodologia que se encaixe à sua personalidade, supôs, voltando-se a mim. Observe estas raízes, por exemplo. Todas surgiram de uma mesma origem, e cada uma se adequou ao solo à sua maneira. Por isso se diferem tanto umas das outras. A princesa franziu o senho, demonstrando claramente não ter entendido a alegoria. Elissa então esclareceu. Quero dizer que existem inúmeros meios para se alcançar um mesmo resultado. Eu já tentei inúmeros meios de sentir minha singularidade. Revirei toda a biblioteca, passei dias meditando e estudando, e nada disso tem dado resultado algum. Presumo que métodos tão enfadonhos não sejam o melhor caminho, até mesmo para alguém como você. A criada abriu um sorriso brincalhão ao receber uma careta como resposta. Então, já que virou uma especialista no assunto, o que sugere? Quem sabe mudar de ambiente, deixar os salões fechados do palácio e conectar-se mais ao mundo orgânico. Assim como as plantas, nós também precisamos de substrato e luz natural para florir. Elissa levantou-se da horta, batendo as mãos ao limpar o avental. Apesar do inverno, o cesto aos pés estava repleto de uma colheita farta e saudável, fruto de sua dádiva da natureza. Em seguida, ergueu a cabeça, protegendo os olhos ao deduzir as horas. Preciso voltar ao trabalho, declarou. Diferente dos ingredientes, este ensopado não cozinhará sozinho. Enwin assentiu, dando espaço e despedindo-se num aceno. Embora eu confiasse na amiga e apreciasse sua ajuda, a princesa sabia que eram diferentes. Ao contrário de Elissa, o poder adormecido em suas veias não provinha de origem divina, mas de uma manifestação da própria natureza. Entretanto, talvez ela estivesse correta em seu conselho. Pensando nisso, Enwin folheou o diário até um mapa ilustrado das regiões próximas ao palácio, tão extenso que se expandia por 2 folhas inteiras. Então, analisou todos os símbolos, títulos e descrições de cada um dos pontos de interesse. Se quisesse obter sucesso em sua busca, precisaria ir a um desses locais e, com sorte, alcançaria o estado necessário para conquistar o domínio da própria singularidade. A princesa chegou cedo para o almoço, aproveitando do número reduzido de membros da corte dispersos pelo salão de refeições. Conversas baixas e breves, olhares fixos aos pratos e tilintar de talheres reinando pelo cômodo. Antes de tomar seu lugar à mesa, assegurou-se da ausência dos pais, da irmã ou até mesmo de Felicity. Apenas Helgen estava ali, sentada na cabeceira e conservando o costumeiro sorriso amargo. O ato prestes a arquitetar exigia discrição, e segura da indiferença alheia, ergueu o livro de feitiços, apoiando-o rente às coxas. Entregue aos próprios pensamentos, maravilhou-se ao mergulhar sobre o mapa outra vez.
mas esvaiu o sorriso no instante em que se viu indecisa perante a gama de opções apresentadas. Permitiu-se gastar minutos valiosos em planejamento. O alimento, tornando-se combustível para a mente como a lenha que sustenta as brasas de um forno. Em seguida, finalizou a refeição e saiu apressadamente, sentindo a empolgação borbulhar o sangue ao atravessar o labirinto de corredores que levava aos estábulos. Percorreu os jardins externos em graça e astúcia, desviando de galhos, jarros e arbustos. O olhar atento calculando a trajetória enquanto os pés abraçavam o improviso, opostos complementares camuflando-o como um pequeno vulto por entre a neve espessa. Quando alcançou os fundos da propriedade, percebeu-se num lugar ermo, onde as grandiosas muralhas davam espaço a frágeis cercados de madeira. O que se estendia adiante era um volumoso aglomerado de pinheiros, folhagens alvas e densas que inibiam o passar da luz da tarde. A floresta enevoada. Uma região, no mínimo intrigante, apesar de pouco conhecida. Em seus 9 anos vivendo no palácio, Anduin nunca ousou adentrá-la. Ouvir as lendas acerca da névoa que dava nome a ela. Pessoas desaparecidas, sussurros oriundos da vegetação e visões de espectros atormentados já eram relatos suficientes para mantê-la distante. Todavia, isso mudou quando percebeu não haver outro caminho ao qual seguir. Zahara demonstrava apreço por aquela floresta, os pontos de interesse em seu diário sendo majoritariamente localizados em meio a mar, e foram necessários alguns segundos para entender o motivo de tal estima. A princesa encantou-se pela beleza que invadiu seus sentidos, atiçando o brilho ao olhar e um abrir involuntário dos lábios. O ar não carregava o odor cáustico de ferro e carvão da capital. A vida vegetal fazia-se presente em todas as direções e trazia dúvidas quanto à veracidade das narrativas presunçosas que sondavam o lugar. Tomando seu diário em mãos, os dedos correram entre as distintas marcações grafadas. Durante o almoço, decidiram explorar uma estrutura a poucos metros dali. Uma simples cabana à primeira vista, mas que parecia guardar algo de grande importância para a autora. Aqui reside minha maior falha, um erro que me culpo até hoje de ter ousado cometer. Eu preciso encontrar uma cura. Por ela. Zahara, o que está escondendo? O livro foi guardado ao adentrar ainda mais a floresta. A cabana estava próxima, oculta por vinhas e raízes que eclodiam das paredes. O telhado forrado com palha seca amparava uma chaminé que não emanava fumaça alguma. Anduin aproximou-se com cautela, atravessando o caminho sinuoso de terra que seguia para a porta de entrada. E prestes a tocar a madeira e empurrá-la, um estalo de galhos partindo ecoou atrás de si. A resposta veio rápida, abaixando e permitindo-se mover apenas os olhos, guiando-os em direção à origem do barulho. Mas, ao ver Felicity emergir entre os arbustos, logo se ergueu, relaxando a postura e retraindo a face em desgosto. O que você quer? Não cansa de me importunar o dia todo? Não te sintas especial, ratinho. Não vim aqui por isso. Então, por quê? Vim te impedir de cometer uma burrice. Helgen me alertou sobre os sussurros dos criados após teu teatrinho semanas atrás. Fui aconselhada a te manter por pé, pois qualquer incidente que venha a ocorrer, eu acabarei como suspeita. Agora, vamos embora daqui. A princesa virou o rosto em indiferença, voltando-se à porta outra vez. Prestes a abri-la, entretanto, um puxão em seu colarinho quase a fez tropeçar. Qual o motivo de orelhas tão longas se não consegues ouvir um simples comando? Me solta, isso não tem nada a ver com você. Não é problema seu. Eu também queria que não fosse, mas estás enganada. Eu não vou deixar o palácio por tua causa. Não vou voltar às estradas lamacentas de Oaksvik, nem que eu tenha de passar minha vida inteira no teu encalço. Eu não sairei daqui sem antes concluir o que vim fazer. Anduin aproximou as unhas das próprias bochechas como um aviso, o olhar afirmando a veracidade de suas palavras. E se me quiser intacta, é melhor que não me impeça. A princesa livrou-se das garras da prima, essa cedendo em contrariedade ao dizer: que seja,
se fazes tanta questão de entrar neste mundice, vá em frente, mas eu irei junto. Dar de ombros mostrou-se o meio menos desgastante de lidar com tal infortúnio, e certa de que não poderia esquivar-se de Felicity, assentiu para que a acompanhasse ao empurrar a porta desgastada. Embora Henry não soubesse a época exata em que Zahara viveu, o estado da cabana evidenciava décadas ou até séculos de abandono. A poeira tomava o recinto por completo, embaçando as vidraças das janelas e acumulando-se sobre os poucos móveis ainda de pé. Se antes eu te achava tola, agora estou certa disso. O que veio fazer aqui, afinal? Como eu já disse, não é problema seu. Agora fique quieta. A princesa perambulou pelos arredores. Numa bancada, avistou frascos com ervas, flores e penas de aves cobertos por uma crosta escura de mofo. Acima, carnes em decomposição pendiam de ganchos enferrujados, prováveis provisões para o inverno, que no presente serviam de consumo para larvas e moscas. E por fim, um balde velho de água e lodo repousava próximo a uma lareira sem lenha. Para além da atmosfera grotesca que circundava o lugar, não havia nada extraordinário ali. Pelo menos nada que estimulasse o despertar de magia em seu corpo. E agarrando-se a um último suspiro de esperança, tentou conectar-se aos exercícios praticados em casa, sem sucesso. Felicity, em contrapartida, mantinha os braços cruzados, apática a tudo aquilo. Um suspiro prolongado tornou mais fácil aceitar o fracasso e o tempo perdido. Os olhos arderam com um indício de lágrimas de frustração, mas não se permitiria chorar ali. Não no lugar em que carregava as memórias de Zahara, e definitivamente não na frente da prima. Secou os olhos e ergueu os ombros, recompondo-se quando, num instante de descuido, um estrondo ecoou nos ouvidos. Felicity esboçava uma sucinta satisfação após chutar um banquinho esquecido sobre o tapete da sala. Por que fez isso? Indagou Henry, claramente aborrecida. Eu estava entediada. A princesa suspirou em reprovação, aproximando-se para juntar as lascas de madeira. Ao ajoelhar, entretanto, percebeu o piso pender abaixo de si, como se algo tivesse sido destrancado. E afastando o tapete, um açapão entreaberto foi revelado, abrindo caminho para um porão acessado através de uma escada em espiral. Nem pense em descer aí, proferiu a prima, sendo ignorada outra vez. A penumbra tomou o ambiente ao agachar e passar pelo alçapão estreito, sendo visíveis apenas singelos raios de sol entre as frestas das tábuas superiores. E não demorou para ouvir os passos de Felicity pelos degraus, as mãos em chamas iluminando o subsolo. O porão assemelhava-se a um andar de cima, repleto de fungos, poeira e teias de arame. Contudo, havia uma diferença. O chão acumulava o que pareciam cinzas queimadas há bastante tempo, e ao aproximar o rosto, era possível notá-las oscilarem, como se parte de algo com vida. Identificando a presença em comum, o punhado de cinzas oscilou mais intensamente, unindo fragmentos maiores à medida que se amontoava e emergindo dele uma criatura horrenda. O que quer que fosse, não parecia amigável. A criatura avançou abrupta no instante em que a prima interveio, puxando o Henry segundos antes das garras encurvadas tocarem-lhe a pele. Era um cadáver cego e enrijecido. Grunhidos bestiais vinham de seu interior, e o corpo desintegrava e reformava como farinha numa peneira. A princesa abandonou o estado de choque, sendo levada pelas escadarias euforicamente, e prestes a trancar o alçapão, a criatura saltou, empurrando o corpo contra Felicity em tamanha força que ambas caíram com tudo no chão. A criatura imobilizou a prima pelos pulsos, as garras afiadas pincando na pele e transmutando-a lentamente em nuances de cinza. Gritos de dor irromperam, e ainda que Henry tentasse intervir, ela não tinha a força necessária, e o medo petrificava suas articulações. Precisava pensar, precisava agir rápido. Ela tentou-se ao balde ao lado, e por misericórdia, uma ideia veio à mente. Alcançando-o, recolheu as mãos na água, erguendo-as vorazmente em direção ao embate.
suplicou para que aquilo obtivesse o resultado esperado, para que o líquido tomasse uma consistência sólida ao tocar a pele e gelo emergisse dos dedos como agulhas afiadas. A singularidade, por sua vez, permaneceu adormecida. Estava prestes a abandonar a ideia quando os respingos avançaram e a criatura emitiu um urro que mudou sua estratégia em segundos. Num ato de desespero, a princesa ergueu o balde, aproximando-se, despejando a água por completo e evaporando o punhado de cinzas quase que instantaneamente. Os sinos distantes da capital badalavam meia-noite quando Anne adentrou seus aposentos. Felicity estava lá, deitada sobre a cama e envolta em lençóis quentes, o corpo embebido por suor e a respiração pesada, como se algo comprimisse os pulmões. A princesa dispôs dos ungüentos e especiarias que trouxera numa mesa próxima, tocando a testa úmida da prima com destreza e analisando a temperatura corporal. A pele, embora naturalmente quente, parecia desidratada e engoliu em seco ao puxar os cobertores e perceber o alastrar das manchas dilatadas no antebraço. Você está ardendo em febre e os hematomas estão piorando, disse sem rodeios. Precisamos inibir o que quer que seja isso. Não temos muito tempo. Felicity não reagia a qualquer estímulo, a voz rouca em grunhidos de dor. Quando retornaram ao palácio, ainda consciente, implorara para que a princesa não contasse a ninguém sobre o ocorrido. O medo ilógico de demonstrar vulnerabilidade sempre superior a qualquer anseio pela própria saúde. Ainda assim, era preciso ajudá-la, e por ora respeitaria sua vontade, mesmo sabendo o quanto a prima desmerecia tal benevolência. Anne folheara o diário de feitiços durante todo o caminho de volta, e nenhuma das citações exibia qualquer mísero excerto sobre aquela infecção. O livro tornou-se inútil, sendo preciso recorrer ao pouco conhecimento fitoterápico ensinado por Elissa para produzir uma cura. As mãos corriam sobre os frascos e ervas, a única informação útil sendo a aversão à água manifestada pela criatura. Deste modo, tinha em mente que usaria do líquido como base fundamental para a mistura prestes a desenvolver. O antídoto foi finalizado após longas horas de testes e erros. Depois, completamente derramado entre os dentes de Felicity. A princesa acompanhou seu repouso durante toda a madrugada, atenta às convulsões que por vezes vinham à tona. A prima gemia como um porco, entregue a um sono profundo, e embora apresentasse certa melhora, as manchas ainda se faziam visíveis. Anne mudou o foco em descontentamento. Estava exausta, e pouco se sentia recompensada por todo aquele esforço. Ainda que acreditasse ter aptidão para controlar a própria singularidade, não havia resposta ao seu empenho, e a frustração pesava nos ombros. O rosto enublou-se sob os cabelos, e o olhar correu à palma das mãos. Dedos frágeis e trêmulos como se feitos de vidro, estes que salientavam ainda mais sua insuficiência. Outra vez, as palavras de Felicity se fizeram verdade. O palácio não era de fato seu lugar. Por um momento, pareceu cômodo e prudente acreditar que nunca alcançaria as habilidades que a tornariam completa, mas não se permitia aceitar. Sua teimosia ultrapassava a razão, tornando-a incapaz de enxergar tal realidade. Ela fechou os olhos, prometendo a si mesma que tentaria uma última vez. Tinha de adquirir autoconhecimento, e compreendeu que manter-se presa às muralhas de Isengard não ajudaria em nada. Então decidiu. Partiria em busca da própria essência, nem que para isso precisasse se distanciar o quanto pudesse dos arredores do reino. Provaria para todos que era capaz disso. Provaria que era merecedora de estar ali tanto quanto qualquer um. Felicity abriu os olhos devagar. Apesar da enxaqueca, a febre diminuiu consideravelmente e não havia sinais de dores fortes pelo corpo. Adequando-se à luz fria da manhã, viu Anne sentada numa cadeira próxima. Cruzaram olhares por um instante e não demoraram em virar o rosto. Para ambas, permanecer ali sob tais circunstâncias era humilhante. Obrigada pela ajuda. A prima sentiu a boca amargar ao pronunciar aquelas palavras. Sei que não sou merecedora. A princesa levantou-se, pegando o diário e guardando-o numa bolsa de couro junto a outros suprimentos. Puxou as cordas superiores, fechando-a e entrelaçando-a ao dorso.
Seus agradecimentos não me trazem conforto algum. Apenas fiz o que tinha de fazer. Se realmente tem algum apreço por isso, peço que pare de me cercar. Ocupe-se consigo mesmo ou busque outra pessoa para atormentar. Espera, insistiu Feliste. Aonde estás indo? Não devo satisfações e não se preocupe. Desmenti qualquer suposta agressão ou ameaça vinda de você. Deste dia em diante, não haverá mais vínculos entre nós. Não era isso que tanto queria? Os traços de Anwen conservaram-se neutros até o momento em que atravessou a porta, fechando-a em seguida. A prima permaneceu ali por um tempo, olhar distante, enquanto um misto de emoções borbulhava no estômago. E mesmo não compreendendo seus reais sentimentos, sabia que não estava feliz.